Meu nome é Veronice de Almeida, eu sou missionária da Missão Novas Tribos do Brasil e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Então, eu nasci na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Os irmãos podem ver que aí está a foto da minha família. Então, minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Eu sou solteira e não tenho filhos. Então, meu pai faleceu ano passado e a minha irmã faleceu esse ano. Então, eu fui freira por 12 anos, eu entrei no convento em 1999 e no ano de 2011 eu saí do convento. Então, por sentir a necessidade de conhecer algo a mais, além daquilo que eu já tinha ouvido e experienciado, eu decidi sair do convento e comecei a procurar um local onde eu pudesse aprender mais da palavra de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, me apresentou o Templo Batista Ebenezer, uma igreja batista independente que fica localizada na cidade de Goiânia. E ali Deus salvou a minha alma. E dentro da minha igreja é uma igreja missionária, onde vinham muitos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, onde nós podíamos ir lá no centro de treinamento da missão. Deus foi despertando dentro de mim o desejo de também ser uma missionária transcultural. Então, eu conheci a Missão Novas Tribos do Brasil. E aí, em 2017, eu fiz o Instituto Bíblico Peniel, que fica na cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Aí os irmãos podem ver que tem a foto de Peniel e também a foto da nossa formatura no final do ano. Eu fiz apenas um ano, porque eu já tinha seminário da minha igreja, mas faltava um pouco de carga horária. Então, eu complementei fazendo esse ano no Instituto Bíblico Peniel. E em 2018 e 2019, eu fiz o treinamento missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Então, o treinamento fica na cidade de Vianópolis, Goiás, onde os missionários são treinados para atuarem em uma missão transcultural. Então, uma missão transcultural é uma missão que não é da nossa cultura, então, com povos indígenas. Então, foram 1 ano e meio de treinamento, onde nós recebemos todas as ferramentas para poder trabalhar junto a um povo indígena. Então, os irmãos podem ver que foram 1 ano e meio. E eu gostaria de citar esse pequeno texto bíblico, que está em Jeremias 8:20, que diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Assim é a realidade de muitas pessoas no mundo hoje. Está passando a cega, está findando o verão, e muitas pessoas ainda não estão salvas. E talvez você seja uma dessas pessoas que Deus está escolhendo para falar do Evangelho a essas pessoas que ainda não foram salvas. Então, fazendo o treinamento na Missão Novas Tribos, eu fui sentindo direção de Deus para ir para a África, mais especificamente no país de Moçambique. Então, aqui tem um mapa do mundo, mostrando onde está localizado o continente africano. Os irmãos podem ver que existe um oceano que divide o continente americano do continente africano. Então, nós brasileiros pertencemos ao continente americano, e os moçambicanos pertencem ao continente africano. Então, aqui, nesse mapa, dá para ver onde está mais ou menos a localização de Moçambique, né, que faz fronteira com a África do Sul, com o Zimbábue, com a Zâmbia, com Malawi e com a Tanzânia. Também fica um pouco próximo de Madagascar, da ilha de Madagascar. Então, eu cheguei em Moçambique em janeiro de 2023. Os irmãos estão vendo nesse mapa de Moçambique que está localizada aí a cidade de Nampula, é onde está a base da missão lá em Moçambique, na cidade de Nampula, e eu fiquei 6 meses nessa cidade aprendendo a cultura e a língua nacional. Os irmãos também podem ver que tem a foto do aeroporto de Nampula. Então, essa é a família Benedito Rebelo, do pastor Benedito, é uma família moçambicana, eles são cristãos, né? E eles me ajudaram a aprender a cultura nacional lá em Moçambique. Então, a missão, ela prepara missionários, pessoas que vão receber os missionários estrangeiros. Então, esses missionários vão preparar aqueles missionários estrangeiros no aprendizado da cultura moçambicana. No caso, eu sei falar português, se Moçambique fala português, então não foi preciso aprender português. Mas quando o missionário é de uma cultura que não fala português, então eles têm que aprender o português também lá, né? Então está o pastor Benedito, a Natália, que é essa que está com vestido vermelho com bolas
brancas. Então, a Denise, a Clarice, o Passu e a Mercy, que são os filhos desse precioso casal. Eles eram muçulmanos, mas a graça de Deus os alcançou e hoje eles servem fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu aprendendo da cultura, aprendi bastante coisa sobre a alimentação moçambicana. Então, nós estamos preparando, Natália e eu estamos sentadas ali, naquela esteira, nós estamos preparando uma matapa, que era feita de folhas de abóbora. Então, nós estamos tirando os pelinhos, depois picamos essas folhas e cozinhamos com leite de coco e com amendoim e outros temperos. Do lado, é mais ou menos o que um moçambicano come todos os dias. Então, todos os dias vai ter na mesa do moçambicano a chima, que é uma espécie de polenta feita de farinha de milho branca. Eles cozinham essa farinha com água, fica bem durinha. E no meio tem uma comida chamada caril, que é uma comida feita de molho. Então, pode ser uma carne de molho, pode ser um molho de qualquer outra coisa. Aqui nós estamos comendo um refogado de folha de batata doce. Então, a gente pega aquela chima, amassa ela bem na mão, molha ali naquele refogado e come. Às vezes vai ter carne. Nesse dia nós tivemos o peixe. E Deus também me deu o privilégio de, em Nampula, poder fazer alguns estudos bíblicos. A minha missão, a missão Novas Tribos, quando nós vamos para um país estrangeiro, nós temos que ter a liberação para poder ensinar, porque nós temos que aprender a cultura antes para depois ensinar, para não ensinar de uma forma que eles não vão compreender. Mas a missão me liberou para fazer esse ensino, então eu e a Natália evangelizamos 2 mulheres muçulmanas, então está a Fátima e também uma outra mulher chamada Muaher. Na outra foto são crianças da Escola Bíblica Dominical, então eu fiquei 6 meses em Nampula. No último mês, antes de sair de Nampula, eu pude dar aula também na Escola Bíblica Dominical. E eu mudei de Nampula para Tete. Tete, então, fica mais ao centro de Moçambique, nesse bracinho que tem ali. E Tete é a minha casa, é onde eu vou morar. Nosso objetivo é trabalhar com um povo lá chamado Tauara. Então, esse povo fica localizado no estado, na província de Tete. Então, nós moramos na cidade de Tete, como está mostrando na setinha. E aí está a foto do aeroporto em Tete. Então, aqui para mostrar a quantidade de crianças que tem lá em Tete, tem muitas crianças nas igrejas. Quando se faz os cultos, sempre tem bastante crianças, porém, há necessidade de pessoas para trabalhar com essas crianças. Então, muitas vezes, elas não têm classe de escola bíblica ou não tem um cultinho infantil, porque não tem pessoas para trabalhar com elas e elas acabam participando do culto normalmente como nós. Aqui também um pouco para mostrar o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente sai todos os dias para fazer visitas, principalmente eu, porque eu estou aprendendo a cultura, então eu tenho que estar junto com o povo, participar do dia a dia do povo, então eu saio todos os dias. E também enfrentar os desafios que o povo lá enfrenta. Então, os irmãos estão vendo que eu tenho uma foto em que eu estou pendurada, né, como o Homem-Aranha, penduradinha ali no muro da casa. Então, chove muito, as ruas ficam alagadas, não tem como transitar a pé, então a gente tem que transitar assim, agarrada nos muros, ou às vezes pisando em pedrinhas. Nesse dia até eu levei um tombo, porque eu fui pisar numa pedra em uma outra poça d'água, mais para frente dessa, e aí acabei caindo nessa água suja. No outro lado, é um ministério que a igreja tem, a Igreja Batista Matema, lá de Tete. Todas as quartas-feiras, as mulheres se reúnem para fazer visita para alguém da igreja. Então, um novo convertido, ou pode ser uma pessoa doente, uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está fria na fé. Então, essas mulheres se reúnem, vão nessa casa, fazem um pequeno devocional, oram com essa família e depois vão embora. Nesse dia, nós fomos na casa do pastor Pio e da irmã Maria. Pastor Pio é o fundador da igreja onde eu congrego. Hoje ele está jubilado, ele já não atua mais como pastor, ele tem sérios problemas de saúde, então muitas vezes ele acaba nem indo para a igreja. Aqui, então, é a Igreja Batista Matema. Nós estamos congregando em tendas, porque a igreja cresceu muito numericamente, e esse é um fato lá em Tete. Lá o campo está branco, esperando ceifeiros para a colheita. Então, as pessoas lá têm muita sede da palavra de Deus. Porém, também existem poucas pessoas para evangelizar essas pessoas carentes da palavra de Deus. Nós estamos congregando em tenda porque o templo ficou pequeno. E aí não cabia todos os irmãos dentro. Tete
é uma cidade muito quente, então ficar dentro do templo pequeno era insuportável. Então, por isso, eles montaram essas tendas e nós estamos congregando em tendas agora. Mas está sendo construída um novo templo. Os irmãos mesmo levantam os fundos e eles estão, aos pouquinhos, construindo um novo templo. Então, aqui, apenas umas atividades que eu fiz. Eu fui convidada para participar do Congresso da União Feminina, lá em Nampula. Então, eu já estava morando em Tete, aí fui para Nampula para ser preletora nesse congresso. E em Tete também eu tenho tido oportunidade de evangelizar. Então, eu estou com 4 grupos de evangelismo. Essa foto com essas crianças é um desses grupos o qual eu estou evangelizando. A nossa igreja é uma igreja que ela é muito dinâmica, tem muitos eventos na igreja, então casamentos, tem encontros, né, de pastores, encontro das igrejas, e sempre vai ter a comida para fazer, e eu sempre estou ajudando nesse ministério da cozinha. Então, os irmãos podem ver que eu estou aí ajudando a descascar algumas batatas. E aqui é o jeito com que as moçambicanas elas cozinham, né? Então elas sempre vão cozinhar do lado de fora. Hoje em dia nós temos acesso à internet, nós podemos ver vários vídeos que realmente é assim que elas fazem, né? Colocam ou pedras, ou vão ter um pequeno fogareiro e colocam as panelas em cima e cozinham sempre do lado de fora. A outra também, como elas lavam as louças, normalmente vão colocar baldes e bacias e vão estar lavando a sua louça e às vezes até mesmo suas roupas desse jeito. Aqui apenas curiosidade, né? Então, essa irmã que está de blusa amarela aí, ela vende carne para restaurantes lá em Tete, e nesse dia ela estava preparando 10 cabeças de cabritos para vender. Eu não sei como que ela prepara, eu ainda não provei desse prato. A outra foto, para mim, foi muito importante, porque a cultura lá, eles comem todos no mesmo prato. A família vai comer no mesmo prato. Dificilmente uma família, cada um vai ter o seu prato. Normalmente todos comem no mesmo prato. Porém, para você ter essa oportunidade de comer no mesmo prato, você tem que pertencer à família ou tem que ser muito amigo, um amigo muito íntimo daquela família. Nesse dia eu fui visitar essa família e a irmã me convidou para comer na esteira, junto com elas, no mesmo prato, e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu me senti incluída naquela família. Aqui apenas mostrando as crianças lá, elas têm que inventar os seus brinquedos, elas não têm condições financeiras de adquirir brinquedos. Nossas crianças aqui no Brasil, a maioria delas, pelo menos, né? Querem um brinquedo, vão falar com o papai e com a mamãe. O papai e a mamãe vai lá no mercado e compram um brinquedinho para elas. Lá em Moçambique, nós andamos nas ruas e vemos as crianças jogando futebol com bolas, em que elas vão colocando saquinhos dentro de saquinho, até que fica uma bola bem durinha, e com aquilo eles vão jogar futebol na rua, ou vão brincar de carrinho, em que eles vão usar latas ou pneus para poder brincar. Aqui eles estão jogando bilhar, então eles juntaram muitas tampinhas de garrafa, cada um tem um taquinho, eles vão empurrando aquelas pedrinhas até entrarem dentro dos tamborzinhos que estão lá na outra foto. Então, aqui foi o último evento cultural que eu participei, lá em Tete. A minha irmã faleceu em junho, e por essa razão eu voltei para o Brasil, para poder dar um apoio emocional para minha mãe, já que o ano passado meu pai havia falecido, e esse ano a minha mãe. E quando meu pai faleceu, eu não pude vir para o Brasil. Então, a igreja se reuniu na minha casa e fizeram um culto de consolação. Então, cantaram vários hinos, leram vários textos bíblicos para me consolar nesse momento de perda. Para mim, isso também foi muito importante. E eu gostaria de falar, né, das necessidades que a nossa missão tem lá em Moçambique. Então, a nossa missão hoje, para completar todo o trabalho que há necessidade, precisaria de 13 a 15 famílias. Então, talvez você que esteja vendo esse vídeo, você que esteja assistindo, talvez sinta esse toque de Deus para fazer parte dessa obra. Então, existem 5 tribos indígenas lá em Moçambique que não conhecem o Evangelho, que não têm a palavra de Deus traduzida na sua língua. Então, a missão gostaria que esses povos também tivessem a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Na nossa secretaria, lá na nossa missão, no nosso escritório, existe apenas uma irmã
que trabalha sozinha, porém o trabalho é muito grande. Existem muitas coisas que são feitas dentro do escritório e a irmã está sozinha fazendo todo o trabalho lá. Também precisa de pessoas para fazer a parceria da missão com as igrejas lá em Moçambique. Então, essas pessoas que vai fazer essa parceria, que vai estar junto com as igrejas, incentivando os irmãos das igrejas com relação à nossa missão. E nós queremos que haja missionários moçambicanos, porém, para haver missionários moçambicanos, precisa que eles sejam treinados. Então, para não tirar eles do país, mas que eles sejam treinados lá no próprio país. Então, você que está vendo esse vídeo, ore por essas necessidades e também talvez Deus esteja querendo usar a sua vida lá em Moçambique. E aqui está mais um mapa, mais uma vez, e vocês estão vendo que tem uma bolinha. Então, ali fica localizado o povo Tauara, o qual eu pretendo trabalhar. Então, eu estou morando em Tete atualmente e pretendo me mudar para essa localidade que se chama Mague. Os meus planos, então, eu estou no Brasil, pretendo ficar até o final do ano, se Deus assim permitir. Em dezembro eu pretendo voltar para Moçambique, se Deus quiser, e voltando para Moçambique eu farei uma avaliação do meu aprendizado de cultura. Sendo liberado, eu já começo a ter um contato maior com o povo Tauara. Então, essa é a equipe que vai trabalhar com o povo Tauara lá em Moçambique. Então, o casal é o Francisco e a Cauísa Amadi. Ele é moçambicano, do sul de Moçambique, de Maputo, e ela é brasileira, de Campinas. Nesse momento, eles estão na fase de levantamento de sustento para ir a Moçambique. Então, nós dependemos que as igrejas colaborem conosco financeiramente para que a gente possa estar trabalhando integralmente na evangelização desse povo Tauara. Do outro lado estão estou segurando esse bolo, que foi no dia do meu aniversário, ano passado, e a minha colega Rachel Lewis. Ela é dos Estados Unidos. Peço que orem por essa equipe, que Deus possa continuar nos fortalecendo e animados para trabalhar com o povo Tauara. E eu vou concluir essa minha fala com esse versículo que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero dizer que até aqui o Senhor me ajudou lá em Moçambique. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês.